Olá! Na aula de hoje, entramos na quinta e última etapa do curso de Estrutura de Dados, onde veremos estruturas hierárquicas que são balanceadas. Começaremos por árvores balanceadas AVL. Relembrando só que no BST, a altura da árvore ela pode ser aproximadamente log de n se a árvore estiver equilibrada ou todos os nós da árvore estiverem aproximadamente equilibrados. Entretanto, isso não é um invariante, verdade sempre numa BST. E pode acontecer de uma subárvore de um determinado nó ele ter uma profundidade muito maior do que a outra subárvore. E pode acontecer de até só ter nós sempre à direita de um determinado nó. Ou seja, a estrutura, embora seja hierárquica, ela pode se comportar como uma estrutura linear. E aí a altura dela tem em torno de n, certo? Isso degrada bastante a performance dos algoritmos nessa estrutura. Então, a árvore AVL, na realidade, ela vem surgir como uma estrutura alternativa que ela, através do uso de invariantes, ela consegue garantir que uma árvore binária de busca tenha uma altura próxima de log de n. Tá? É uma estrutura que foi proposta em 1962 e tem esse nome em homenagem aos seus proponentes. Tá? O invariante ou propriedade de uma árvore AVL, tá? Ele é baseado na altura das subárvores à esquerda e à direita de um determinado nó. Então, uma árvore AVL, ela é uma BST, tá? Ou seja, é uma árvore binária com a mesma noção de ordem da BST, tá? Só que com uma propriedade ou invariante a mais, que para todo nó de uma árvore AVL, o filho à esquerda, a diferença de altura entre o filho à esquerda e o filho à direita, tá, é no máximo 1. Não pode ser maior do que 1. Então, com isso, ela não deixa para todo nó uma árvore crescer muito para a esquerda nem para a direita, de forma que a configuração final da árvore ela fica próxima a essa daqui, certo? A uma árvore próxima a uma árvore binária completa, e isso faz com que a altura se aproxime de log de n. Então, isso que se chama o invariante que vai dizer se a árvore está balanceada ou equilibrada é o que se chama de fator de balanceamento. Então, olhamos para um nó em uma árvore AVL, todo nó, né, vai ter e pode ser calculado o que se chama de fator de balanceamento, certo? Que nada mais é, nós capturamos a altura da subárvore à esquerda de um nó, capturamos a altura da subárvore à direita e fazemos uma altura menos a outra, certo? Isso daqui é o que dá o fator de balanceamento. Aí, detalhe, essa diferença daqui, o módulo dela não pode passar de 1. Então, nós podemos ter aqui uma altura do filho à esquerda maior do que o filho à direita, e aí nós teremos um fator de balanceamento positivo. Podemos ter um fator de balanceamento zero, que eles têm a mesma altura, e podemos ter um fator de balanceamento negativo, que diz que a árvore pesa para a direita, porque o filho à direita tem uma altura maior. Então, está aqui, né, os possíveis valores para essa faixa de valores para esse fator de balanceamento. Isso me diz que esse nó x está equilibrado, esse é o fator de balanceamento dele, se as alturas são iguais. Se pesa para a direita, certo? E a altura do fio da direita é maior, então essa diferença vai dar um número negativo, tá? E se pesa para a esquerda, eu vou ter o fator de balanceamento sendo um número positivo. Só não pode passar, certo? O módulo dessa diferença não pode passar de 1. Então tá aqui. Aqui está uma árvore mostrada para vocês e com os números dentro, uma BST com os números dentro dos nós, e fora dos nós nós temos as alturas, tá? Então aqui, como é folha, tem altura 0. Aqui, como é um nó com um filho no máximo, tem aqui altura 1, tá certo? Que só tem um filho à esquerda e um filho à direita,
tá? Tem um subnível abaixo, por isso que a altura é 1. Aqui eu tenho 1, 2, nós temos altura 2 e a árvore toda tem altura 3. Então, como é que eu posso calcular a altura de um nó? Isso foi mostrado na BST, tá? A altura de um nó é o seguinte, quando você está num nó que é folha, tá certo? Ele não tem um nível abaixo dele, então a altura dele é zero, certo? Se ele está no nível que ele tem um nível abaixo dele, a altura desse nó é 1, e por aí vai. Essa noção, ela foi passada já na aula de BST, tá? Numa árvore que é vazia, a altura é menos 1. Isso seria a altura daqueles nós nil que se encontram aqui embaixo, os nós sentinelas da árvore, ok? E a altura da árvore nada mais é do que a maior altura, certo? Que essa árvore pode ter, ou seja, a maior distância, né, de um caminho entre a raiz e qualquer uma das folhas da árvore, ok? Bem, aqui está a mesma árvore agora com os fatores de balanceamento, ou seja, para cada nó foi calculado a altura da subárvore à esquerda menos a altura da subárvore à direita. E aqui nós vemos que esses nós estão balanceados e aqui nós temos apenas dois nós desbalanceados. Esse daqui que pesa para a esquerda, porque ele tem filho à esquerda, mas não tem filho à direita, e esse aqui que também pesa para a esquerda, 1. Certo? O filho à esquerda tem altura 1, 2, 3, tá? E o filho à direita tem altura 1, 2 dele, tá certo? Então, essa diferença daqui deu 1. Essa questão de contar a altura também incluindo a raiz, depende, isso é relativo, depende do design. Veja que eu poderia olhar simplesmente aqui para 2 menos 1 e ver que o fator de balanceamento desse aqui é apenas 1, considerando apenas as alturas dos filhos, tá? Que seria também a forma correta. Em alguns cantos vocês podem encontrar, em algumas aulas ou tutoriais, que o cálculo dessa altura é feito 1, 2, 3, ou seja, sai contando com esse caminho daqui também, tá certo? Mas o correto seria contar apenas a altura do filho à esquerda e do filho à direita, ok? Levar em consideração. Então, é uma árvore AVL. E quais dessas árvores seriam AVL? Bem, lembrando que uma AVL ela é uma BST. Primeira coisa que a gente precisa verificar é se uma AVL é uma BST. E depois verificar um invariante da AVL para cada nó. Então, aqui nessa árvore daqui, nós vemos que ela é uma BST. E aqui nós não vemos nenhum nó que vá violar o invariante da AVL. Tá? Então, essa daqui é uma AVL. Já nessa daqui, nós vemos uma violação da condição de BST, que é um número menor à direita, na subárvore à direita de um número maior. Então, isso já não seria uma BST. E aqui nós vemos um nó que tem uma subárvore à direita com profundidade 2 e não tem subárvore à esquerda. Então, essa diferença de altura já daria 2, que violaria o invariante da AVL, tá? Então, aqui pelo critério de BST e aqui pelo fator de balanceamento, tá certo? Desse nó daqui, ele ser menos 2, atingir um valor que não é permitido. Esse teorema, ele é válido para toda árvore AVL, tá? Em qualquer árvore AVL, você sempre vai ter a altura variando de log de n a 1,44 log de n mais 2 menos 1,328. Isso é bem interessante, principalmente na hora de se realizar testes e implementações de AVL. À medida que a árvore ela vai sendo modificada, números são inseridos, valores são inseridos e removidos, tá? Essa inequação daí deve ser sempre, sempre, sempre verdade dentro da árvore AVL. Se não for, isso indica que a árvore, algo errado está com os algoritmos nessa árvore daí. Vamos ver uma simulação da árvore AVL funcionando. Então tá aqui a ferramenta, vamos começar inserindo um elemento dentro de um AVL sem provocar ainda violação de invariante. Então, poderíamos inserir aqui, por exemplo, um nó menor do que o 23. Vamos inserir o 20,
Então, inserir aqui o nó 20. Então, ele vai fazer a inserção pela raiz, encontrou a posição correta e inseriu. Notem que a inserção ela é de forma similar à BST. E ele fez a inserção e saiu verificando, subindo pela árvore, se violava ou não o invariante. Vamos visualizar essa verificação de novo, inserindo um nó maior do que o 23. Na realidade, vamos inserir um maior do que o 71, um 75, por exemplo. Vamos lá, inserir o 75. Mandando inserir, ele vai através da raiz, inseriu aqui, verificou, 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 não violou o invariante. No caso agora, nós vamos inserir um menor do que o 20 e maior do que o 15, que vai causar aqui um desequilíbrio nesse nó inicialmente. Então a árvore ela vai se reconfigurar nesse ponto. E aí onde está o aspecto dinâmico da árvore AVL. Vamos inserir aqui um menor do que o 20, que seria o 18. Nessa inserção, ele vai localizar a folha onde deve inserir, inseriu. Verificou aqui que feriu o invariante, consertou a árvore e continuou verificando para cima da árvore também, tá? E aí a árvore ela sempre está com o invariante válido, certo? Se fosse para remover também, notem que a árvore já consertaria também o invariante. Por exemplo, o remover da árvore, vamos remover o nó 20. E está aí a árvore reconfigurada novamente.